Aplauda o Senhor com o melhor que você tiver. Aleluia. Amém, gente? Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Saudade danada vocês. Vocês estão bom? O Aco Cesse. Desculpa, às vezes se eu confundir as línguas, é que eu passei muito dia ali tentando imitar a língua dos indígenas, dos saterés. Todo dia eu tentava praticar um pouco. Cheguei à conclusão que eu não aprendi nada, mas tudo bem. Tem uma coisa boa nisso tudo. Existem palavras que vão se cumprindo na nossa vida. Um dia nós ouvimos pessoas liberando palavras sobre nós, que nós iríamos a lugares que as pessoas precisariam interpretar o que nós estávamos dizendo. Nós fomos em algumas tribos indígenas ou comunidades indígenas, que lá eles não chamam de tribo, essa linguagem foi mudada, que eles não falavam português e eu falava e uma pessoa tinha que me traduzir. Eu falei, Deus é bom demais. Existem palavras que Deus libera sobre você, que ela parece não ter evolução, parece não ter um processo seguido. Só que não se apega ao que está acontecendo à sua volta. O que Deus liberou sobre sua vida tem que estar guardado no seu interior. Porque o que está guardado no seu interior, não existe vento, não existe tempestade que pode levar embora. Por incrível que pareça, no dia que nós estávamos no aeroporto para embarcar para Manaus, eu encontrei uma pessoa que já foi daqui, que lá atrás o pastor Ricardo dizia assim: vocês ainda vão se encontrar nos aeroportos. E eu encontrei uma pessoa que fazia parte dessa mesma equipe que nós estávamos na época lá no aeroporto. E nós começamos a conversar. E ele falou, para onde você está indo? Eu falei, eu estou indo para tal lugar. Ele falou, estou indo para tal lugar. E eu falei, cara, nós estávamos conversando aqui. E eu me lembro que o nosso pastor disse que nós iríamos nos encontrar nos aeroportos. Resumindo, aquilo que Deus libera sobre a sua vida, não importa o tempo que passar, essa palavra vai se cumprir. Você só precisa estar no lugar e no ônibus certo, amém? Pastor, como assim? Quando o Espírito Santo te guia, quando você está debaixo da palavra dele, não tem como dar errado. Só não fuja daquilo que Deus te disse, não fuja daquilo que ele te liberou sobre sua vida, amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Depois que você achar, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar agradecendo a Deus. Amado Espírito, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, ó Deus, por esses dias que o Senhor nos permitiu pisar naquela terra. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor cuidou de cada um que está aqui, que o Senhor cuidou dessa igreja. Isso significa que o Senhor continua sendo o pastor dessa igreja. E pedimos que o Senhor continue falando conosco, cuidando de nós e nos direcionando. Que a sua vida possa fluir, que o Senhor nos ensine através da sua palavra. Que no nome de Jesus Cristo nós possamos ser fortalecidos e direcionados. Que através do seu nome, através da sua vida, possamos alcançar lugares que humanamente nós não alcançaríamos. E também pedimos que a sua palavra alcance, ó Pai, lugares da nossa vida que nós talvez não abrimos a ninguém, mas que o seu Espírito Santo fale conosco, ó Pai. Sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim.
os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Diga isso. Deus de aliança, Deus de aliança, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande
amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 9, diz assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai-o e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Eu gostaria de compartilhar algo com vocês nessa noite. Queria ser o mais breve possível. Acredito que não vou levar mais que 2 horas, amém? Amém mesmo, gente? Glória a Deus. Esse texto, ele começa dizendo acerca do amor. Eu comecei dessa parte, sem o versículo mais conhecido de todos, para que nós pudéssemos entender que Jesus, Ele é perfeito, o Espírito Santo é perfeito ao inspirar as Escrituras. A Bíblia diz que toda Escritura foi inspirada por Deus, amém? Só que eu não quis começar pelo versículo mais conhecido, eu quis começar pelo versículo 9, para que você não pensasse assim: não, eu já conheço isso daí, eu já conheço esse versículo. Só que por outro lado eu quero dizer também a respeito do versículo 1 e 2 que todos nós conhecemos. Mas por que começar primeiro pelo versículo 9, falando a respeito do amor? Versículo 9 de vocês tem um subtítulo aí, sim ou não? Tem ou não? Tem? O que diz aí? O amor? O amor, gente? A minha diz o amor cristão. A de vocês? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aí não está no original. Ok? É por isso que eu comecei por aqui. Como assim? Esse texto aparentemente, ou melhor, esse capítulo aparentemente, ele está separado em 2 partes. Ok? Quem lê pensa: uau, agora um subtítulo. Esse subtítulo não estava nas Escrituras.
sagradas. Ok? Pastor, credo, isso aqui é uma blasfêmia. Não. Mas eu quis começar por esse versículo. E depois nós vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 12. Mas eu quis começar por aí, para você entender que Jesus, ou melhor, a palavra está nos dizendo acerca de um único assunto. Não existe subtítulo. Não existe divisão nesse capítulo. Essa divisão foi colocada porque quem leu, quem traduziu, entendeu que era oportuno. Pastor, está fora de contexto? Não. O subtítulo tem a ver com o assunto, mas não divide o assunto. Amém? Ficou claro isso? O assunto aqui, ele não está dividido. O mesmo assunto que começou no capítulo 12, verso 1, ele segue até o versículo 21, é uma carta só. Ok? Ok? Teologicamente é assim que funciona. É tudo uma carta só. Então não adianta a gente querer separar e falar, não, peraí, agora está mudando. Não, escute, existe um assunto que começa a ser abordado no capítulo 12, verso 1, e nós vamos ler agora. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esses dois versículos são os dois versículos mais conhecidos nesse capítulo. E o versículo 1 ele diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. A minha pergunta para você é: o que tem a ver esse versículo 1 com o versículo 9, 10, 11, 12, 13? Qual é a ligação que tem? Primeiro eu quero que você entenda que a maior ligação que existe, esses textos está depois da segunda vírgula. Vamos ler aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de... Quem estava aqui no último dia que... Ou melhor, no dia que eu ministrei antes de nós viajarmos, um dia antes. Quem estava aqui? Alguém lembra do assunto ou não? Não? Acho que eu vou pregar de novo. Compaixão e empatia. Qual é a diferença de compaixão e empatia? Ok? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa, ok? É isso que a palavra de Deus espera de mim ou de você ou não? Sim ou não? Não. Se for, está errado. Não é que eu sinta o que a pessoa está sentindo. Não é empatia. A Bíblia diz que nós temos que ter compaixão. Não é o meu sentimento, mas é o sentimento de Cristo. O que vai resolver não é eu ficar mexido com a situação que a pessoa está vivendo e eu querer fazer alguma coisa, não. Em mim e você é necessário ser despertado o sentimento que há em Cristo por aquela pessoa. Não é empatia, não é você assumir o sentimento dela para você. Não é você se colocar no lugar dela, não. É você permitir que você seja usado, ou melhor, que o Espírito Santo através de você faça com que ela sinta de fato o que Cristo sente por ela.
que ela consiga ser alcançada pelo amor de Deus, pela vida de Deus. Então não é eu me colocar simplesmente no lugar dela, é eu me mover pelo sentimento que há em Cristo por aquela pessoa. Esse versículo, ele começa dizendo exatamente isso: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Escute, Deus não espera nada que aconteça baseado no meu e no seu eu. Entenda algo, Ele quer tudo aquilo que começou nele. Então, não é você simplesmente levantar a sua mão e dizer: eu vou me entregar em adoração, eu vou me entregar como um sacrifício hoje. Não, é você ser movido por aquilo que moveu Cristo. E esse relacionamento, essa verdade, esse sentimento que estava em Cristo toma conta da sua vida. Por isso você decide se entregar. É algo que começa nele, porque senão nós vamos transferir o sacrifício que existia no Antigo Testamento para o Novo Testamento, na Antiga Aliança para a Nova Aliança. Na Antiga Aliança, os animais eram entregues em sacrifício de adoração. Sim ou não? Sim, gente? Vocês estão aqui? Diga amém. Os animais eram entregues, sim ou não? Era em sinal de adoração, não era? Sacrifício de adoração. Os animais tinham escolha de se entregar? Tinha? Não tinha. Sabe por quê? Um animal não tem como sentir compaixão. Era por isso que aquele sacrifício, ou melhor, é por isso que aquele sacrifício não é mais aceito. Porque o que eles faziam era involuntário. O que eu quero que você entenda, que você comece a entender nessa mensagem, é que a sua entrega em adoração, quando você entrega a sua vida, ela tem que ser porque você foi movido pelo mesmo sentimento que estava em Cristo e você decidiu se entregar. A Bíblia diz que Cristo, quando estava prestes a ser morto, ele disse: a minha vida ninguém toma. Eu a entrego. Escute, o cristianismo não está baseado em obrigações ou aquilo que dizem para você o que você tem que fazer, mas sim naquilo que você entendeu como uma verdade e decidiu se dispor a viver por aquilo. O sacrifício que nós estamos falando aqui no versículo 1 não é o peso de fazer algo, não. É entender o sentimento que estava em Cristo, a compaixão que tomou o coração dele, tomar o meu coração e isso fazer eu me entregar como sacrifício. Só que as pessoas vão olhar à minha volta e vão dizer: puxa vida, olha o sacrifício que ele está fazendo para seguir a Cristo. Porque as pessoas vão conseguir ver o sacrifício, mas dentro de você não é o sacrifício que te move, mas sim a compaixão. O Evangelho se trata de uma realidade que começa a transformar a sua vida de dentro para fora, aonde os seus sentimentos, o motivo, o sentido da sua vida começa a mudar. E por isso os seus comportamentos, ou melhor, o seu comportamento muda. Você pode até vir para o culto e ver as pessoas levantar as mãos e achar legal e dizer: puxa vida, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Vocês já viram as crianças em alguns momentos aqui? Eles olham às vezes o pai e a mãe fazendo, vai lá e levanta a mão. Isso é bom, é top, a referência é importante. Só que se você faz algo simplesmente por referência, sem entendimento, você está se movendo simplesmente por aquilo que você viu no exterior, mas não está movido por aquilo que mudou dentro do seu interior. E o Evangelho, ele nos chama, ele nos convida a viver uma nova vida, a ter um novo entendimento acerca da vida. Quando eu e você, nós nos encontramos com Cristo,
Os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos precisam ser mudados, não porque estamos na igreja, mas sim porque o sentimento que estava nele tomou conta de nós. Sabe quando é que nós não conseguimos mais viver da mesma forma? Quando a compaixão que está no coração de Cristo toma conta do seu coração. É importante que você entenda que tudo que vai acontecendo depois é consequência de uma mudança que houve no interior. O Evangelho, a proposta do Evangelho é mudar o seu interior. E aí, ele começa dizendo: irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo. Ninguém está chamando para você para ser um Che Guevara. Ninguém está te chamando para ser um revolucionário. Tem gente que pensa que é bonito falar algumas coisas. Tem gente que fala: não, eu faço parte do feminismo. Não sabe nem o que é feminismo. Acha que fazer parte do feminismo é deixar o sovaco crescer, o pelo do sovaco crescer. Para mim isso é falta de higiene. Mas tudo bem. Cada um. Pastor, do que você está dizendo? Eu estou falando de um sistema que às vezes nós nos encaixamos naquilo, mas não entendemos o motivo, qual é a motivação. E o cristianismo às vezes é assim. Nós olhamos e falamos: puxa vida, eu acho que tem que ser assim. Não é assim. O cristianismo se trata de uma verdade, de algo que mudou dentro de você, que consequentemente muda a sua forma de pensar, a sua forma de sentir e a sua forma de agir. Por isso que ele começa dizendo: pela compaixão que está nele. É por algo que acontece no interior. E depois ele diz: não vos conformeis. Ei, não é militância, é reflexo. O seu estilo de vida vai trazer transformação. A sua forma de pensar diferente do mundo, do sistema, vai trazer transformação. Não é debaixo de discussão. Tem gente que está achando que nós estamos num campo de batalha e quem grita mais, quem discute mais vai vencer. Escute, não se trata disso. Não é disso que nós estamos falando. É de você permitir que o mesmo sentimento que estava em Cristo flua através da sua vida. O seu comportamento muda. Pastor, do que o senhor está falando aí? Eu vou dizer a respeito do versículo 9, que é o mesmo assunto. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha só. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Olha só, gente. Tem gente que está pensando que renovar a mente se trata simplesmente de falar algumas coisas que a Bíblia diz. Não, eu vou citar alguns versículos e aí minha mente é renovada. Não. Renovar a mente se trata de você conseguir ver as coisas como Cristo vê e se comportar como Ele disse que você tinha que se comportar, não como obrigação ou protocolo, mas sim como realidade. Quando o texto diz transformai-vos, ele está dizendo de algo que está mudando, que precisa ser mudado, mas não debaixo de um protocolo, não debaixo dos 7 passos, das 15 semanas, das 12 semanas, não. Nós estamos falando de uma compaixão que está no coração dele, que toma conta de nós, e nós não conseguimos mais ser o mesmo. E aí ele diz nesse versículo, esse versículo para mim é uma das maiores referências: não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Escute, não se trata de uma luta pessoal, não se trata de levantar um trono para nós mesmos,
mas é ser movido por uma compaixão, por uma verdade que está no coração de Deus. Pastor, eu queria tanto que minha mente mudasse. Permita com que a compaixão tome conta de você, com que a verdade de Cristo tome conta de você. Pastor, é só por ler a Bíblia? Não adianta ler a Bíblia, você ser instruído no conhecimento. Nós somos fortes no conhecimento, porém fracos na prática. Mas pastor, como assim? O problema é que não existe força, não existe compaixão suficiente para praticar aquilo. Só que o evangelho mais poderoso que existe, ele não é falado, ele é vivido. O evangelho transformador, ele não é simplesmente falado, ele é vivido. E para viver algumas coisas de fato, você e eu, nós precisamos ter compaixão no nosso coração. O conhecimento que nós temos da palavra não é suficiente se nós não temos compaixão. Porque o princípio de tudo, até para se sacrificar, é a compaixão. É por isso que a Bíblia diz que Ele não se agrada de sacrifício. Ele não se agrada de sacrifício. Mas o sacrifício que ele está dizendo é aquele sacrifício involuntário. Pastor, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança tem sacrifício? Não, na verdade não é sacrifício. Porque quem ama não contabiliza sacrifício. Como assim? Todo mundo pode olhar para aquela circunstância e dizer: nossa, olha o preço que aquela pessoa... Já ouviu alguma coisa assim, gente? E para você, ser cheio de Deus, tem que pagar o preço. Ah, que preço? Você tem que ir no monte, você tem que jejuar. Pastor, o senhor está anulando a oração no monte? Não. Pastor, o senhor está anulando o jejum? Não. Só que nada disso adianta se você não for movido por compaixão. Se você está fazendo isso para que o seu ego seja exaltado, você vai ser abatido, porque a Bíblia diz que Ele abate os orgulhosos. O que eu quero que nós entendamos é que tudo que nós fomos fazer, fundamentado naquilo que nós dizemos ser igreja e cristianismo, tem que estar fundamentado na compaixão, tem que estar fundamentado no mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Tudo que Cristo fez foi para glorificar o Pai. Tudo que Cristo fez foi debaixo de obediência, mas não de obrigação. A minha vida ninguém tira, eu a entrego. Nós precisamos encontrar esse lugar em Cristo. Alguém se lembra de Lucas capítulo 7, o que aconteceu ali? Uma mulher entrou num lugar onde ela não podia entrar. Ok? Por que vocês estão me olhando espantado? Está errado o capítulo? Ou vocês não conhecem? Lucas 7? Hã? Vocês querem abrir lá? Abre lá, Lucas 7. Exatamente. 7:36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer.
E ele disse: dizei, mestre, um certo credor. Aí você vai ver outro texto. Mas enfim, essa mulher entrou, derramou o que ela tinha, porque ela conseguia entender quem Cristo era. Escute, quando você entra em um lugar em Cristo e você decide entregar tudo, reconhecendo quem Cristo é, não se espante se tiver muita gente à sua volta questionando o que você está fazendo. Pastor, como assim? Porque ninguém vai entender. Talvez muita gente não entenda. Muita gente talvez questione. Só que eu quero que você entenda que esse lugar onde você decide entregar tudo é o lugar que Cristo quer que você esteja. Não se preocupe se as pessoas estão dizendo à sua volta: nossa, fulano de tal, mas não é fulano de tal. Os discípulos em circunstâncias como essa, o que eles faziam era questionar. Judas questionou uma vez: puxa vida, olha lá, olha o que foi derrubado, tão caro ela. A gente podia ajudar tanta gente. Não, escute. Quando você desenvolve algo em Cristo e você se move por aquilo que está no coração dele, você decide reconhecer quem ele é. Você não se preocupa com o preço de nada, porque ele se torna a sua pérola de maior valor. Que Cristo se torne a nossa pérola de maior valor, e todo o preço vai ser anulado. Existem coisas que nós questionamos o preço, porque nós não entendemos o valor. Se você soubesse que você iria viver a última semana com sua mãe ou com seu pai, você pouparia recursos financeiros para fazê-lo feliz, sim ou não? Sim ou não? Porque seu pai e sua mãe têm mais valor que o dinheiro. O que você sente por eles e o que ele fez por vocês, por nós, não tem preço. É isso que eu quero que você entenda. Quando você entende quem de fato ele é, não existe nada que consiga superar o valor que ele tem. Que a igreja, que nós possamos nos mover por compaixão, que a nossa mentalidade, que o nosso coração, que a nossa intensidade seja movido por aquilo que Cristo se moveu, seja pelo mesmo sentimento. Eu queria rápido compartilhar dentro desse texto o que nós vivemos esses 11 dias. Em breve nós vamos fazer um podcast sobre a viagem do Amazonas, amém? Amém. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o que mais mexe conosco numa viagem como essa? É você chegar em um povo, que houve dias que nós chegamos em algumas casas, em alguns indígenas, 1h da tarde, 2h da tarde, e eles não tinham almoçado ainda porque não tinha comida. Sabe o que mexe conosco? É que nós chegávamos lá e eles não tinham almoçado, e eles faziam festa, por mais que nós estávamos com as mãos vazias, por mais que nós não estávamos indo levar comida fisicamente falando. Eles ficavam parados, perplexos, ouvindo aquilo que nós tínhamos para compartilhar. Eles tinham sede, eles queriam ouvir aquilo que tinha de Deus. Por mais que em alguns lugares, alguns já tinham recebido a palavra, eles continuavam com a mesma sede. Nós tivemos em comunidades indígenas, como eu disse, que não falava nem o português. Só que todos paravam para nos ouvir. Todos paravam para ouvir o Evangelho. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? O que estava sendo levado para eles era mais valioso do que a própria comida que
talvez eles precisavam para ver. Eles recebiam e recebem o Evangelho de uma forma totalmente diferente. Eu não vim aqui descredibilizar o que nós vivemos. Eu só acho que a experiência que nós vivemos nesses dias, se você puder, tiver a oportunidade, viva, aí você vai entender o que eu estou falando. O que eu estou falando talvez seja difícil para você dimensionar, porque você não viu, porque você não experimentou, porque você não esteve lá. Talvez você olhe 4 horas de voo, gente. Nós fomos sair daqui, para não perder o voo, que era 10 e pouco da manhã, nós saímos 4:30 da manhã. Será que saímos adiantados, sim ou não? Gente, não vamos correr riscos. Fomos. Chegamos lá, tal. Tomamos um cafezinho no lugar antes. Chegamos, vamos despachar as malas. Despachamos as malas 7h58 da manhã. Para 10h30, tá bom, né, gente? Aí nós lembramos que esquecemos a máquina Polaroid que nós compramos para tirar foto no trabalho de casais que nós íamos fazer lá. Gente, pensa num povo admirado com a foto dele saindo da máquina assim, ó. Gente, é impressionante. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. E aí, pensando nisso, nós falamos, puxa vida, nós não podemos deixar essa máquina para trás. E aí, liga daqui, liga dali, arrumamos, a Paulinha arrumou o motoboy foi lá em casa, pegou com o Carlinhos a câmera, atravessou a marginal todinha. Chegou lá, acho que era 10:10, o nosso voo era 10:30. Nós saímos correndo no meio do aeroporto e vai. Vai dar tempo, é para chegar a 20 minutos para o embarque. A hora que nós chegamos na fila de detector de metais, a fila era quilométrica, gente. Aí falamos com uma pessoa ou outra, falou, não, fica tranquilo, vocês estando aqui, eles vão dar um jeito. Ah, beleza. E daqui a pouco o pessoal começou a ficar agoniado e falou com outra pessoa, falou, não, corre, vocês vão perder o voo, vocês têm que ir para outro lugar. E aí sai a gente correndo de novo. Uma maratona. Conseguimos entrar, chegamos na frente do portão do embarque 10:12. E a mulher olhou para nós e disse, está encerrado, vocês não vão entrar. Gente, quase que eu dei uma rasteira gospel naquela mulher. Falei, minha senhora, nossas malas já estão lá. Não interessa, vocês não vão entrar. E aí vai um fala, vai o outro fala, vai. Gente, não adianta, já foi, o voo já foi. Gente, eles tiveram o trabalho de segurar o avião para tirar nossas malas, mas não deixaram a gente entrar. Aí começou a saga Missão Amazonas. E aí vai, volta, pega as malas, um vai pegar as malas, outro vai Natan. Chegou Natan, eles falaram, não, tudo bem, vocês podem voar de novo. Para vocês remarcar 1.400 e poucos reais. Falei, pronto, agora. E conversa. Cada um, tá, gente? Cada um. Eu falei, Jesus, e agora? E vai, conversa aqui, conversa ali e tal. E aí tinha um pessoal indignado. Porque, gente, não era culpa nossa, a bendita fila do detector de metais. Eu não estava nem levando minha arma. Ué, era só deixar eu passar. Só trouxe, eu trouxe de lá. E domingo eu vou trazer meu arco e flecha, vocês vão ver só. Gente, e vai, conversa vem, conversa vai. A mulher falou, calma que eu vou resolver a situação de vocês, que a situação de vocês é diferente dos outros. Eu falei, ué? Resumindo, remarcou o voo, falou, vocês, como foi mudado o horário de vocês do voo, vocês têm direito a embarcar no próximo voo. Aí tinha falado de 6 horas da tarde, meia-noite. A gente ia quebrar toda a nossa... Porque o barco lá também tem horário para sair, não sai qualquer hora. Enfim, falou, eu consigo colocar vocês no voo de meio-dia 20, né? Só que, gente, era 11h30. Ela falou, vocês têm 20 minutos para despachar de novo as malas. Eu falei, não quero mais levar mala, deixa aí, vai. Umas malas, gente, com um monte de brinquedo. Vocês vão ver depois as fotos. Nós vamos fazer um relatório, eu vou passar para vocês entenderem tudo que foi feito lá. E corre, vamos lá, despachar as malas.
Resumindo, os lá de cima conseguiram despachar a mala mais rápido dos de lá de baixo. E aí os de lá de cima ligou pro lado de baixo, deu ordem pro lado de baixo, entendeu, né, gente? E aí deu tudo certo. Só que aí ia dar meio-dia, o voo era 12h20. Lá vai todo mundo correndo no meio do aeroporto de novo. E meu cinto começou a escapar, começou a querer me dar uma rasteira. Eu falei, vamos, não dá tempo de arrumar o cinto não. Mas graças a Deus nós embarcamos 12h20, gente, debaixo de uma luta terrível. Pensa numa dificuldade. E nós chegamos lá, eu só estou tentando mostrar para você o grau de dificuldade. Chegamos lá, tivemos que dormir numa igreja, o pessoal recebeu muito bem. No outro dia, fomos embarcar num barco 5 horas da tarde, o barco atrasou, saiu 7 horas da noite. Nós chegamos no outro dia, 2 horas da tarde em Maués. Quase 24 horas dentro do barco, gente, sabe? Eu medi o barco todinho nos passos, assim, 1, 2, 3, esse aqui. Não tinha o que fazer, tinha hora que dava vontade de pular no rio, sair nadando para falar, vou chegar primeiro. Depois chegamos em Maués, 2 horas da tarde, gente. Aí fomos colher alguns vídeos para o documentário que nós vamos fazer. E vai aqui, vai ali. Chegamos na casa do pastor Marcos, que é o presidente lá. 6 e pouco da tarde, ele falou, tem culto dos jovens, vocês vão querer ir? Eu falei para ele, pastor, o que o senhor acha? Ele falou, não, o que vocês quiserem, fica à vontade. Eu falei, pastor, nós estamos aqui para servir vocês naquilo que vocês acharem que vocês precisam. Ele falou, não, mas vocês ficam à vontade. E aí minha esposa falou, não, nós vamos para o culto de jovem. Eu falei, essa mulher é igrejeira demais. Nós fomos para o culto, gente. Foi um culto sobrenatural. O Rafael ministrou uma palavra de Deus demais. Aquele povo chorando depois. Fomos dormir um pouco tarde. No outro dia, acorda às 5 e pouco, 6 e pouco da manhã. Porque o culto lá de manhã é 8 horas da manhã. Só que tem que chegar meia hora antes da oração. Fomos para o culto de manhã. Eu ministrei no culto de manhã. A hora que acabou o culto, fomos direto para o barco da missão. 5 horas e meia de novo de barco até onde a Marli estava, no meio da selva amazônica, gente. Chegamos lá, era quase 6 horas da tarde. E ela, pastor, corre que o senhor vai ministrar ou vai pregar no culto de novo. Eu falei, gente, eu preguei de manhã e à noite lá. Enfim, foi um processo meio que cansativo. Que talvez você possa olhar assim, nossa, será que vale a pena o sacrifício? Escute, nós não estávamos lá porque queríamos sacrificar nada. Nós estávamos lá porque nós amamos a Cristo e nós cremos que aquelas pessoas precisam de Cristo. Eu tenho certeza que você pode se mover por compaixão. Todo mundo sabe que eu sou muito intenso, acelerado. Moisés descobriu um pastor Cleito que ele não conhecia nessa viagem, sabe? Eu falava, vamos Moisés, vamos Moisés. Mas deu tudo certo, fique em paz. Porque o que nós vamos fazer para Deus, nós temos que ser intensos. Nós temos que amar a Cristo acima de tudo. E permitir com que o nosso amor por Ele seja reflexo na vida de outros. Pastor, o senhor foi por quê? Porque eu decidi amar Ele. O que o senhor acha? Eu acho que todo mundo deveria ir. Amém? Alguém topa aí de novo com a gente? Olha aí que eu estou de olho. Então vai trabalhando, vai orando, que nós estamos pensando já em julho, agosto do ano que vem a gente ir de novo para lá. Amém? Amém? Nós vamos sozinhos ou não? Então tá bom. Gente, é uma experiência ímpar, que eu creio que se você puder ter, experimente disso. Em todos os níveis. Mas essa palavra, ela saltou no meu coração justamente por isso. Porque em alguns momentos eu olhava para o lado e falava, por que fazer isso? E na verdade não era, eu não precisava ficar procurando por que fazer, muito pelo contrário. Eu precisava procurar o motivo por que não fazer, porque o desejo de fazer era maior do que não fazer. O desejo de querer fazer aquilo que Cristo nos chamou tem que ser maior do que o não fazer.
O que você foi chamado no seu espírito tem que ser maior do que a sua carne quer dizer. Se mova por aquilo que Cristo chamou. Que a compaixão te mova. Eu queria que você se colocasse de pé. Fechasse os seus olhos. Fale com Deus por alguns instantes. Diga: Espírito Santo, coloca dentro de mim o mesmo sentimento que está em Cristo Jesus. Quando você se move por compaixão, você não se move para entregar algo que você tem, mas sim algo que você recebeu. Mover-se por compaixão não é entregar algo que você tem, mas era entregar algo que você recebeu. Algo que naturalmente você não podia dar. E essa realidade se torna tão forte, que ao invés de olhar e achar que tudo que você faz é muito, você começa a olhar para si e dizer: puxa vida, o que eu tenho feito é tão pouco. Quando nós começamos a olhar para nós como alguém que tem feito pouco, por mais que aparentemente o que tem feito é muito, é que a compaixão está tomando conta de você. Porque quando a compaixão toma conta de mim, tudo que eu quero é me entregar. O desejo que eu tenho é de me entregar. O meu pensamento começa a mudar, a minha mentalidade começa a mudar. Porque não é receber mais, é se entregar que começa a ser o que eu começo a perseguir. Não é receber algo, mas é se entregar. Quando é que a compaixão está tomando conta de mim, de você? Quando o desejo de se entregar é maior do que receber. O Evangelho não se trata de algo que nós vamos receber, porque tudo que nós tínhamos para receber, Ele nos deu através da cruz. Mas quando a compaixão começa a tomar conta de mim e de você, a nossa preocupação não é mais o que vamos receber, mas sim se entregar. Entregar tudo que somos ou pensamos, ou sentimos. Quando essa verdade toma conta de mim e de você, nós podemos experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É disso que Ele está falando. Quando você consegue sentir o que Cristo sentiu, o que Cristo sente, é porque a vontade, a perfeita vontade de Deus está se manifestando na sua vida. Nós pensamos que isso está relacionado ao que vamos receber, não é isso. A boa e a perfeita vontade de Deus é quando o desejo de se entregar se torna maior do que o que recebemos. Que o culto deixa de ser mais um dia que nós nos reunimos e seja uma oportunidade de reconhecer Ele. Sabe, lá no meio daquela selva, eu olhava para aqueles indígenas cantando. Eu falava: Deus, eles têm muito menos do que nós temos, mas parece que eles estão dispostos a entregar mais do que nós. E foi quando Deus plantou essa palavra no meu coração. Não está ligado ao que temos, mas sim ao que estamos dispostos a entregar. Que haja em mim e em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não importa se vamos receber títulos. Não.
Eu quero me entregar. Eu quero me entregar. Eu quero me entregar. Fale com Deus por alguns minutos. Fale com Ele. Diga, coloque em meu coração o mesmo sentimento que há em ti. Nunca me esquecerei de que o Senhor me chamou. E sem hesitar eu disse sim. Eis-me aqui. Os anos se passaram, decepções vieram, ferido fui, machucado eu fui. Deu vontade de olhar pra trás, deu vontade de largar o arado e fugir. Mas valeu a pena, meu Deus, valeu a pena, valeu a pena. Larga tudo por ti. Nunca me esquecer. De que o Senhor me chamou. E sem hesitar eu disse sim. E vim aqui. Os anos se passaram, decepções vieram, ferido fui, machucado eu fui. Deu vontade de olhar pra trás, deu vontade de largar o arado e fugir. Mas valeu a pena, meu Deus, valeu a pena, valeu a pena. Larga tudo por ti. Valeu a pena, mas valeu a pena, meu Deus, valeu a pena, valeu a pena. Larga tudo por ti. Usa-me, por favor, usa-me. Aonde tu quiseres, como desejares, por favor, usa-me. O Espírito Santo gera em nós uma compaixão. O mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Isso não está ligado ao que nós temos. É um desejo de querer agradar acima do que temos. Teve uma família que nós chegamos para fazer uma visita na casa deles. Eles são indígenas.
É o esposo, a esposa e 4 filhos. Eles não tinham o que comer. Não tinha nada. Nós chegamos lá, começamos a falar com eles, compartilhar. Começamos a ouvir a história deles e eles diziam: a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido a Jesus. Nós ouvimos eles ali e eles têm um filho de 14 anos. Depois nos afastamos, começamos a conversar com o pai dele, a pastora, e as mulheres ficaram conversando com a mãe dele. E esse menino entrou no meio do mato, no meio da mata assim, ele começou a rodear. E eu falei: puxa vida, o que esse menino tá querendo? E ele começou a andar aqui, ali, e daqui a pouco ele veio com um negócio assim, desse tamanho. Alguém conhece ingá? Ingá, ninguém conhece, vocês vão conhecer também quando vocês forem no Amazonas. Ele parece, o feijão ele tem como se fosse um negócio que ele vem dentro assim, não tem? Tem que tirar aquela casca. Ele é um negócio desse tamanho também, mas ele é um fruto dentro. Gente, esse menino não tinha o que comer, mas ele foi lá, achou um ingá no meio do mato. E a felicidade dele era dar o ingá pra gente e falar assim: come. Eles não tinham o que comer. Nós sabíamos que eles não tinham como. Mas ele não estava preocupado com o que ele ia comer. Ele estava preocupado que nós comêssemos, que nós nos sentíssemos bem na casa deles. Compaixão não parte daquilo que nós queremos. Vai além das nossas necessidades. Ele não estava preocupado se ele estava com fome. Eu não via ele pegando nenhum. Mas quando a gente comia, ele ficava feliz. E ele viu que nós comemos, ele continuou entrando no mato e procurando mais. E ele trazia mais para a gente comer. Mas ele também estava com fome. Escute, eu não quero fazer sensacionalismo. A ideia não é essa. Eu só estou tentando passar para você uma realidade que nós encontramos, que me fez entender essa mensagem de uma forma diferente. Nós precisamos viver um evangelho que deixe de se preocupar com aquilo que nós temos que receber. Por mais que Deus há de nos abençoar, Ele há de nos abençoar, melhor, já nos abençoou nas regiões celestiais. Mas a nossa maior preocupação não tem que ser isso. Tem que ser liberar sobre os outros aquilo que Ele nos deu. Por mais que nem tudo seja como nós queremos, mas querer fazer a vontade dEle, liberar a vida dEle, esse tem que ser o nosso maior anseio. Fazer com que as pessoas, permitir com que as pessoas sejam tocadas pela vida de Cristo. Por mais que nem tudo seja para nós como nós queremos, mas permitir ser uma resposta. Queria que você fechasse seus olhos por alguns instantes. Dissesse exatamente isso. Diga: Jesus, eu quero ter no meu coração o mesmo sentimento que está no seu coração. Meu Deus, valeu a pena. Mas valeu a pena. Larga tudo por ti. Oh, valeu a pena. Mas valeu a pena. Meu Deus, valeu a pena. Mas valeu a pena. Larga tudo por ti. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta,